Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe para que possamos ter um momento de crescimento espiritual e moral. Nós ficamos incumbidos desde o início do ano para várias tarefas aqui sempre nas últimas segundas-feiras. E o Fred nos passou um conjunto de temas. Entretanto, ele solicitou que nós hoje falássemos algo alusivo à Casa Espírita, já que amanhã estaremos comemorando 3 anos de fundação desta casa. Então, nós pretendemos refletir sobre a importância da Casa Espírita, o que significa, do ponto de vista espiritual, a contribuição de uma Casa Espírita. Então, nós passaremos nessa noite um momento aqui de reflexão. Bem, meus queridos, quando nós estamos aqui na Terra e quando um governador de um estado, o prefeito de uma cidade, organiza um sistema educacional adequado e cria mais uma escola, todo mundo elogia. Há quem diga até que quando se abre uma escola, fecha-se uma prisão, uma delegacia, porque a educação é fundamental. Entretanto, nós, quando falamos também da organização de uma casa espírita, a fundação de uma casa espírita, também a alegria é a mesma. Quando se abre mais uma casa espírita, sem dúvida, serão lares mais equilibrados, porque as pessoas que aqui frequentam receberão uma influência de compreender os desígnios da vida, de entendermos como espíritos, de entendermos como alguém matriculado numa escola para espíritos que nós somos. Então, a casa espírita é um educandário do espírito. A casa espírita é um educandário do amor. Não quero com isso estabelecer uma comparação em detrimento de qualquer outra casa que, em nome do Cristo ou em nome de qualquer força do bem, se organiza. Os valores são os mesmos. Então, quando se cria uma igreja evangélica, a alegria da espiritualidade é a mesma. Quando se propõe a educar as pessoas numa filosofia que conduz a pessoa ao bem, a alegria é a mesma. Quando uma casa se organiza para estudos de filosofia, de religião, de ciência, que promova o bem e que faça daqueles frequentadores homens de bem, a alegria é a mesma. Porque os espíritos superiores, eles se propõem exatamente isso. Um trabalho sem fronteiras. Um trabalho de universalidade. Um trabalho de fraternidade universal. Portanto, quando nós falamos de educandário do espírito, nós reconhecemos, porque é assim que os espíritos nos ensinam, a compreender cada casa do bem como um educandário do espírito. Cada um recebe naquele educandário, na natureza, na filosofia básica daquele educandário, as influências benéficas. Entretanto, a casa espírita, ela tem uma característica diferente. Característica diferente não significa que ela é mais importante ou menos importante do que uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal, um terreiro de umbanda, ou mesmo uma igreja católica, ou qualquer templo budista, não é mais importante. Só se caracteriza de forma distinta. Os nossos irmãos católicos têm uma forma distinta de se organizarem, e as características dos dogmas católicos têm a sua particularidade, a sua peculiaridade. E assim, nós não vamos falar aqui querendo comparar a casa espírita
dizendo que ela é de mais importância ou menos importância, não é a nossa intenção. Até porque os Espíritos não nos ensinam a pensar dessa forma. Os Espíritos, ao contrário, nos ensinam a entender que todos estão nas fileiras do bem. Todos estão dentro de desígnios do bem. Portanto, todos nós estamos matriculados na escola do Espírito, que é o planeta Terra. E o grande mestre dessa escola é Jesus. O grande mestre que ensina o caminho do bem, ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Cristo está no governo espiritual de todo esse processo. Bem, levando em consideração as características da casa espírita, vamos falar um pouco sobre a organização do mundo espiritual. Quando um sacerdote católico está no exercício do sacerdócio, quando um pastor evangélico está no exercício bendito da sua tarefa de pastor, quando um monge budista está no exercício das suas tarefas de monge, eles também, como espíritos, filhos de Deus que são, eles estão influenciados pelo mundo espiritual. Porque a mediunidade é inerente ao ser humano. Então, naturalmente, um pastor que nesse instante fala em nome do Cristo e que estimula aqueles frequentadores da sua igreja ao bem, ele está sendo médium de espíritos que comungam daqueles princípios. São pastores desencarnados, vamos dizer assim. Na perspectiva lá do budismo, são monges desencarnados e assim por diante. O sacerdote católico, inspirado em determinado momento, ele está inspirado por sacerdotes católicos. Porque o mundo espiritual, ele se organiza dentro dos princípios do livre-arbítrio. Não existe assim uma sociologia do mundo espiritual que difere. Ao contrário, todos têm o direito de continuarem pensando como se comprasse, aquilo que felicita. Então, o que diferencia a casa espírita é essa compreensão. Por exemplo, isso é característica da casa espírita, quando chega uma família e essa família está recebendo instruções na casa espírita, nós revelamos os aspectos da reencarnação e mostramos àquela família que ela é planejada no mundo espiritual. A família não é organizada por acaso. Não é por acaso que um homem e uma mulher se encontram e se decidem caminharem juntos na criação de uma família, na educação de filhos, na organização de uma família. Isso tudo é planejado no mundo espiritual. Não existe nada por acaso. Quando alguém chega aqui sentindo influências espirituais que não são benéficas, que são influências espirituais maléficas, que conduzem a pessoa ao desequilíbrio, ao desencanto, às doenças, nós orientamos essas pessoas a orar pelos seus inimigos, por aqueles que vos perseguem, como Jesus recomenda. E não tratamos esses espíritos como demônios, como seres demoníacos. Ao contrário, nós tratamos esses seres como nossos irmãos, que estão temporariamente equivocados, porque desencarnam e com ódio no coração e com desavença, e acaba perseguindo as pessoas que lhes fizeram alguma coisa na existência anterior ou em outra existência. Quando chega uma pessoa recebendo influências espirituais e ela começa a ouvir vozes, ver espíritos e ter um sentido mediúnico, nós não entendemos que ela está sob a influência do mal. Ao contrário, ela está no exercício natural de um fenômeno natural chamado mediunidade. Então as pessoas são convidadas ao desenvolvimento mediúnico. As religiões tradicionais educam as pessoas dentro de um princípio
que a vida vai do ventre materno até o túmulo. Ou seja, a vida começa no ventre materno. Alguns teólogos afirmam que a vida começa na concepção, na hora que começa a concepção de um novo ser, no ventre de uma mulher. E outros teólogos afirmam que a vida começa na hora que nasce. A criança nasce, então tanto é que a gente diz assim, essa mulher me deu a luz. É como se afirmasse que antes era treva, não existia nada. Passou a ter luz, vida. E essa vida que começou no ventre materno, ela tem um período e vai até o túmulo. Aí sim, antes do ventre materno não existia o espírito. Então vive uma vida no túmulo. Aí sim, que esse ser humano vai ter uma vida espiritual. Aí ele vira espírito. Então eu vou explicar em outras palavras. As teologias tradicionais afirmam que antes do ventre de uma mulher, o espírito não existia. Passou a existir no ventre da mulher, por obra de Deus, criação de Deus, que pode ser entendido desde a formação do feto, da concepção ou nascimento. Então é um ser humano que tem uma experiência humana que vai do ventre ao túmulo. Depois dessa experiência humana tem um fenômeno chamado morte. Aí sim, a pessoa morre, aí vira espírito. Aí ela passa a ser um espírito. E nessa perspectiva, depois do túmulo, espírito então, que antes ela não era espírito, teve uma experiência humana, agora virou espírito. Algumas teologias dizem que esse espírito, de acordo com o que ele viveu do ventre materno até o túmulo, ele tem 3 perspectivas. Pode ir para o céu, se ele teve uma vida correta, se foi prática do bem incessantemente, ininterruptamente, ele tem o céu, que é uma condição de eleito, de os bons, aqueles que praticaram o bem. Ou se ele não fez o bem e praticou o mal do período do ventre materno até o túmulo, ele vai então para o inferno. No inferno, ele fica lá eternamente. Lá ninguém sai de lá. Isso está nos textos sagrados. Bem, se ele não foi tão bom e praticou o bem para ir para o céu, e nem foi tão mal para ir para o inferno, ele fica no purgatório. No purgatório, ele purga os pecados dele, vamos dizer assim, e os anjos de Deus vão lá resgatar ele para o céu. E existe outra teologia que diz que não tem céu, nem inferno, nem purgatório. Do ventre materno até o túmulo você tem um período de vida e depois você vira espírito. Com a morte você vai esperar o dia do juízo final. No dia do juízo final, Deus virá e vai ressuscitar todos os mortos, todos, e haverá um julgamento. Nesse julgamento, sim, haverá uma seleção daqueles que são bons dos maus, dos eleitos e do não eleitos. Então isso é que tradicionalmente as escolas do Espírito na Terra ensinam, com variáveis de uma igreja para outra, mas no básico é esse período. Se é um ser humano vivendo uma experiência humana criada por Deus e que antes do corpo físico não existia o espírito. Então, mas o espírito é dado na hora que nasce, ou na fecundação ou no nascimento. Vive uma vida, aí sim, a morte faz ele virar um espírito. Bem,
O Espiritismo, em nome de Jesus, que é o Consolador prometido por Jesus, acrescenta nessa escola a seguinte informação: a vida realmente começa do ventre materno e vai até o túmulo, mas o espírito já existia antes do corpo, antes da concepção, antes do nascimento, já existia o espírito, e que é feito um planejamento para que cada espírito tenha a mãe, o pai, e nasça nas circunstâncias adequadas e necessárias à sua evolução. E ele tem um período de vida humana, ele recebe um corpo humano, e quando vem o fenômeno da morte, ele não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, nem vai esperar o dia do juízo final. Ele volta à sua verdadeira pátria, porque ele veio lá do Espírito. Então isso muda substancialmente o conceito da escola espírita. Eu não estou aqui, conforme eu disse no início do raciocínio, comparando e nem dizendo que esse é mais importante ou menos importante. Eu só quero caracterizar a escola do Espírito no conceito espírita. Bem, o conceito espírita tem como base, e nós vamos falar da Casa Espírita, que está comemorando 3 anos, qual é a missão dos espíritas? Qual é o papel de uma Casa Espírita? Quando nós estávamos aqui aguardando o início da preleção, nós fomos convidados a estudos. Vocês perceberam que estamos terminando um livro e vamos iniciar outro. Estamos terminando um livro da coleção de André Luiz e vamos iniciar um outro livro, se não me falha a memória, que foi mencionado, Entre a Terra e o Céu. Cada livro, ele traz uma história que mostra a interatividade do mundo espiritual com o mundo material. Então a doutrina espírita esclarece que o intercâmbio do mundo espiritual com o material é permanente e que durante o planejamento da encarnação, esse planejamento é feito por espíritos superiores e que todos são colocados dentro de cenários adequados à sua evolução. Vamos lá. Jesus afirmou que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Bem, dentro do conceito de que a vida começa no ventre materno e termina no túmulo, o que você fizer nesse período é definitivo. Então uma pessoa que não teve a prática do bem, ou vai esperar o dia do juízo final, ou vai para o céu ou para o inferno, ou para o purgatório, conforme eu já mencionei. Os espíritos vieram esclarecer que isso foi uma interpretação causal e que ela não faz sentido, porque se nós estamos aprendendo com Jesus na escola do Espírito, que é a Casa Espírita, a perdoar 70 vezes 7 vezes, não é isso que a gente aprende? Se eu, que sou um homem comum, aprendo nessa escola que devo perdoar 70 vezes 7 vezes, quantas vezes 77 vezes 7 vezes Deus perdoa? Eu acho que Deus deve perdoar muito mais. Agora, se a vida é somente do ventre ao túmulo, como é que faz Deus para perdoar? E se Jesus disse que nenhuma das minhas ovelhas se perderá, e a ovelha que vai para o inferno se perdeu? Então os Espíritos esclarecem que Jesus resgata os Espíritos e num processo de reencarnação permite ao Espírito equilibrar tudo que ele desequilibrou, harmonizar tudo que ele desarmonizou. Então as vidas sucessivas oferecem ao Espírito a oportunidade da sua redenção. Então a Casa Espírita, ela ajuda aos Espíritos a compreenderem que
ele não está naquela família, ou vivendo aquela situação, ou tem esse corpo, ou passa por algumas vicissitudes, algumas doenças por acaso. Tem todo um sentido. Então nós, a escola do Espírito, que é uma casa espírita, somos orientados a compreender que o desenvolvimento das virtudes cristãs se fará através do trabalho dioturno, cada dia, cada instante, incessantemente. Portanto, meus queridos, o que caracteriza uma casa espírita é o estudo, porque senão nós estaremos sempre repetindo as mesmas coisas. Por isso que nós recebemos estímulo. Vocês perceberam que os avisos, todos eles foram para estudo. Então nós precisamos estudar, nos instruir. Eu gostei da forma que foi apresentado os livros. Olha, nós temos muitas instruções aqui. Por exemplo, a respeito do sexo. É um drama para a humanidade. O homossexualismo, por exemplo. Como entender o homossexualismo? Então nós, espíritas, estudamos os aspectos do sexo. Entendemos que o espírito, ele reencarna muitas vezes várias vidas femininas, e ele vem numa vida masculina, e a sua intimidade ainda encontra-se com um alto grau de feminilidade. Entretanto, nós aprendemos aqui a usar as forças sexuais de forma para o bem, e não para a promiscuidade, e não para o desequilíbrio. Nós estamos aprendendo com os espíritos, nessa escola bendita que é a casa espírita, que fora da caridade não há salvação. Então a caridade é o ponto máximo do aprendizado numa casa espírita. Fora da caridade não há salvação é um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, que revela, os Espíritos fazem questão de afirmar, que nunca disseram e nunca dirão que fora do Espiritismo não há salvação. Não existe esse conceito de que a única escola de salvação é a doutrina espírita. Os Espíritos não asseveraram fora do Espiritismo não há salvação. Os Espíritos asseveraram sim, fora da caridade não há salvação. Portanto, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec, querendo instruir-se e nos instruir, perguntou aos Espíritos: como entender a caridade tal qual Jesus a entendia? A pergunta é, de como que Jesus entende o que é a caridade? Para que a gente possa entender, se fora da caridade não há salvação, como que Jesus entende a caridade? Os Espíritos afirmam que a caridade tal qual Jesus a entendia é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos lá. Benevolência, indulgência e perdão. Precisa ser espírita para ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias ou perdoar as ofensas? Pode um católico ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas? Pode. Quer ver que coisa impressionante? Pode um ateu que não acredita em Deus ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas? Pode um muçulmano, um judeu, um metodista, um evangélico pentecostal? Portanto, meus queridos, nós estamos aprendendo com os Espíritos a não ter sectarismo religioso, a não sermos sectários. Então essa é a verdadeira escola da universalidade, da verdadeira fraternidade.
Porque aqui nós recebemos o estímulo para sermos benevolentes para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Sem isso, eu posso consumir todos os livros, como diz no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, que o Kardec resgata a carta de Paulo aos Coríntios, um trecho maravilhoso, quando ele diz assim: mesmo que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tiver caridade, de nada vale. Então não adianta você saber tudo sobre a língua dos anjos, a língua dos homens. O que seria a língua dos anjos? Seria a mediunidade, os carismas. E a língua dos homens são as ciências. Mesmo que eu tenha tudo isso, mas se eu não tiver caridade, de nada vale. Ainda continua a carta de Paulo: mesmo que eu pegue todos os meus bens, tudo que eu possuo, reúno tudo que eu tenho e dê tudo aos pobres, se isso não for feito com caridade, de nada vale. Então vamos repetir o que é a verdadeira caridade para nós na escola do Espírito, que é a casa espírita. Benevolência para com todos. Eu posso dar um bem, uma blusa usada, um prato de comida ou qualquer coisa para alguém e falar assim: vê se você toma vergonha na cara, vai se trabalhar, cara. Vê se você... agora vai se dar um jeito. Não é possível, né? Quer dizer, foi benevolente, foi indulgente, perdoou, então de nada vale. Então é uma escola que privilegia a transformação moral. Nós aprendemos na casa espírita que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Então nós admitimos que temos más tendências. E continuam os espíritos: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então veja bem, o esforço para domar as más tendências e a transformação moral. Quem é que pode dizer que já passou pela escola do espírito chamada Espiritismo, a casa espírita, e já ganhou o diploma, já terminou o curso? Bem, você verifica se você já está benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoando as ofensas, você já pode pegar o diploma. E segundo, se você se esforça para domar as más tendências, suas más inclinações, ou você já está transformado moralmente. Eu tenho certeza que todos nós, em sã consciência, vamos chegar à conclusão que não dá. Por quê? Porque as nossas más tendências, elas são enormes. Eu, por exemplo, eu sou muito bom, é só saber me levar. Eu só não gosto que me contrarie. Então existe ainda muito orgulho no meu coração, na minha intimidade. Existe muito egoísmo disfarçado. Então os espíritos nos ensinam a compreender o orgulho, o egoísmo, o orgulho. Segundo, você pode ler a doutrina espírita. Kardec foi orientado pelos espíritos: a grande chaga da humanidade, o grande empecilho da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Leiam em obras póstumas um trecho de Kardec que é maravilhoso, é o melhor estudo que já foi feito pelos espíritos sobre o orgulho e o egoísmo. Obras póstumas. É um capítulo primoroso. Ali você não pode vir para a escola do Espiritismo, que é uma casa espírita, para verificar se os outros estão aprendendo. Porque muita gente pensa assim: ah, eu cheguei lá, não encontrei, lá não tem ninguém, eu procurei um verdadeiro cristão, não existe. Eu frequentei uma casa espírita e no fundo é tudo estilo hipócritas. Fala assim bonito, tal de forte, então fala bonito, mas depois fiquei sabendo umas coisas dele e não tem nada a ver. Então a gente fica decepcionado. Eu estou decepcionado com os espíritas, eu estou decepcionado com fulano.
Eu fico procurando cristão no encontro. Eu já, inclusive, já fui para outra casa. Eu também no encontro na outra casa. Se você vem para uma escola para encontrar quem é o estudioso e quem pratica, você ainda não entendeu que você também está matriculado. Então, Jesus também foi muito claro quando ele diz assim, porque Jesus conhece profundamente a natureza humana. Ele diz assim: estais sempre vendo o cisco que está no olho do próximo e não vê a trava que está no seu próprio olho. Então a escola do Espírito, que é a casa espírita, ele se propõe exatamente a nos ensinar a diminuir o orgulho e aumentar a humildade, a diminuir o egoísmo e aumentar o altruísmo. Agora eu pergunto a vocês, meus queridos, vocês acham que uma vida do ventre materno ao túmulo, que pode ser de 6 meses, pode ser de 6 anos, pode ser de 60 anos, pode ser de 100 anos, do ventre materno ao túmulo, varia ao infinito. Tem gente que vive 90, 100 anos, tem gente que vive 20, 10, 15, 18, 35. Mas vamos lá, do ventre materno até o túmulo, será que nós vamos conseguir, nesse período, praticar e vivenciar e desenvolver todas as virtudes cristãs? O que vocês acham? Eu acho que não dá. A não ser que você coloque uma máscara de cristão, aí fica bonito. Mas Jesus disse que o reino de Deus não vem pela aparência. Então não é aparentar ser, é ser. Por isso que eu disse no início do raciocínio que é possível que uma pessoa que nunca ouviu falar em Kardec, nunca entrou numa casa espírita, esteja na minha frente, desse ponto de vista moral. Quantas pessoas praticam o bem, são benevolentes, indulgentes e perdoam com uma facilidade, e nunca abriu um livro espírita, nunca entrou numa casa espírita. Então, a verdade é que o que importa é a transformação moral. Portanto, eu selecionei aqui já algumas coisas para o nosso encerramento sobre a missão dos espíritas, que está associado a esse momento que a gente comemora 3 anos aqui nessa casa. Então vale a pena a gente verificar se a gente está no caminho. Está no próprio Evangelho, missão dos espíritas. Então diz assim: já não ouvis agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e absorver no nado a soma de iniquidades terrenas? Então diz assim: ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrenas. Observa. Ide, olha a missão dos espíritas: ide pregai o novo dogma da reencarnação. Por isso que eu perguntei a vocês: é possível do ventre materno ao túmulo praticar todas e desenvolver todas as virtudes do Cristo? Não vai dar tempo, gente. Eu estou preocupado. Essa semana passada eu fiz 67 anos, na terça-feira, dia 23. Então, disse que no Brasil a gente vive 75 anos. Então, 60, me ajuda aí, 67 para 75. Quanto tempo falta? 8. Na média, falta 8 anos para eu ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições da lei. Gente, eu estou desesperado, não vai dar tempo. E do ventre materno ao túmulo não fui tão bom, gente. Fiz já um monte de coisa errada nessa vida. Estou preocupado com o inferno. Mas aí veio os espíritos. Olha, pratique tudo que você puder, dedique-se, esforce-se. Aquilo que não for possível nessa encarnação, o planejamento da sua próxima encarnação, e assim, o que é a consciência, o espírito. Todos nós temos uma consciência, não temos? E a consciência, só a gente sabe o que passa na nossa consciência. Ninguém sabe.
Tem coisa que nem a minha mulher sabe. Não é verdade? Vocês estão rindo, mas a mulher de vocês também não. E nem o marido de vocês sabe o que é que passa na consciência. Nessa consciência, só você e Deus. Na minha consciência, só eu e Deus sabemos o que está passando. Sabe o que é a consciência? É o pensamento mais profundo. Sabe o que é o pensamento mais profundo? O próprio Espírito. A consciência é o Espírito que nós somos. Então, essa consciência, a gente fala assim, poxa, eu devia ter feito isso. Não tem aquele negócio da consciência? Nossa vida, eu podia. Mas você dá um monte de desculpa, mas lá dentro você fala, não, eu devia ter ficado calado, ou então no outro dia eu devia ter falado, não é isso? Devia ter amado mais, ter compreendido mais. Essa consciência é que vai para o mundo espiritual. É essa consciência que reencarna. Aí quando essa consciência reencarna, fala, oh, mas que alívio, todo mundo que eu desequilibrei, eu vou poder reequilibrar? Vai. Aí se alivia a consciência que é você mesmo. Então, será que existe espírito? Existe, é a consciência. Por isso que a gente não acredita, né? Quer dizer que eu vou reencarnar, conta outra. Nicodemos, quando perguntou a Jesus falava da reencarnação, ele disse, Senhor, como é que pode um homem velho como eu entrar no ventre de uma mulher, Senhor? Eu vou contar um negócio para vocês que quando eu conto ninguém acredita. Mas eu juro para vocês que é verdade. Vocês vão acreditar no que eu vou falar? Eu juro que é verdade. Não acreditem. Eu vou falar. Eu já fui um bebê. Todo mundo ri. Ninguém acredita que eu já fui um bebê. Eu juro para vocês, gente. Agora eu vou falar uma coisa mais complicada. Não sei se vocês vão acreditar. A minha consciência, eu já vivi dentro do ventre de uma mulher durante 9 meses. Vocês acreditam? Já fui minúsculo. Vocês acreditam nisso? O meu cérebro foi se desenvolvendo e eu virei um bebê. Vocês acreditam? Eu fiquei dentro de um ventre de uma mulher 9 meses. Vocês acreditam nisso? Nicodemos não acreditou. Como é que pode um homem velho como eu voltar no ventre de uma mulher? Então hoje, explicando o mecanismo da reencarnação, leiam. Tem um monte de livro espírita que explica qual é o mecanismo da reencarnação. André Luiz, se não me falha a memória, ou Deus da vida eterna, se não me falha a memória, tem 2 casos de reencarnação. Uma reencarnação planejada e outra reencarnação fortuita, que aconteceu de forma inesperada. Como é que é feito? Quem é que modela o novo corpo? É a consciência, através do corpo espiritual pelo espírito. Então observa, meus queridos, a escola do espírito, que é a casa espírita, ela tem muito mais a oferecer nas suas características. Porque não afirma que a vida é do ventre materno ao túmulo e que antes você não existia, que depois que você morre, aí sim você vira espírito. Não. Você já era espírito, reencarnou, está vivendo uma vida planejada, dedicada ao bem, e vai voltar quantas vezes for necessária para o seu aperfeiçoamento. Então o estudo, a transformação moral, é isso que importa. Então ele diz assim, ide e pregai a palavra divina, é chegada a hora que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis à divulgação dessa palavra. Então, gente, nós temos que saber o que é útil e o que é fútil. Teve um dia que eu entrei com uns livros na casa espírita, que a diretoria autorizou, como hoje, e estava todo mundo querendo ir embora. Pega aí, estava falando, mas o que estava? Não, está todo mundo embora. Era aquela novela Avenida Brasil. Estava no final, todo mundo queria saber o que ia acontecer com a Carminha e com o Tufão. E
Então a gente se dedica, claro que a novela é um entretenimento, você se diverte, isso é bom, o entretenimento é sadio, o lazer, tudo é sadio. Eu estou me referindo, e aquele livro, você já viu? Eu estou sem tempo. E o curso? Eu estou sem tempo. Vem na terça-feira estudar entre a terra e o céu. Quem me dera, eu estou sem tempo. A gente tem que ver o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Se ele estiver sendo empregado em coisas úteis, fique tranquilo. Mas se for em coisas fúteis, nós vamos nos arrepender pelas oportunidades que a vida nos ofereceu. Porque eu não sei se vocês sabem, eu falei do ventre materno ao túmulo, né? E falei do fenômeno morte, não falei? Não sei se vocês sabem, todos nós vamos morrer. Se tem alguém aqui pensando que vai ficar para semente, pode tirar o cavalinho da chuva. Não sei se vocês vão continuar me amando e achando a minha palestra boa, mas pode ser hoje. Já pensou aquelas mortes assim que você deita, dorme e quando você acorda você está morto? Então os espíritos sim dizem assim, sim, só para finalizar, as subversões morais e filosóficas vão eclodir sobre todos os pontos do globo. Gente, isso foi escrito há 150 anos atrás. Vou repetir. Sim, as subversões morais e filosóficas vão eclodir sobre todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Portanto, ide e levai a palavra divina aos grandes, que a desenharão, aos sábios, que vão querer prová-la, aos simples e pequenos, que a aceitarão, pois é principalmente entre os mártires do trabalho que nesta expiação terrena encontrareis o fervor e a fé. Ide, esses receberão com cânticos de graças e louvores a Deus, a santa consolação que lhes oferecem. Inclinando-se, irão agradecer seu pinhão nas misérias terrestres. Armem-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra espera. Lavrai. Ide agradecei a Deus pela gloriosa tarefa que vos confiou. E desta forma, eu quero homenagear a todos os tarefeiros dessa casa, que há 3 anos se organizaram e cada dia que eu chego aqui está mais bonito, está mais arrumado. Hoje eu vi ali a criançada já no balanço, feliz da vida. E as coisas têm que ser assim. Uma família, eu sinto aqui isso em vocês, uma família de amigos que se reúnem, são bem-humorados. Uma das coisas que eu gosto daqui é o bom humor. Tem um monte de gente bem-humorada aqui, e as coisas são divertidas, e os estudos são feitos com a simplicidade que foi anunciada. Traz o seu livro, vem para cá, ninguém, se a gente souber, depois a gente pergunta, vamos fazendo. Essa espontaneidade, essa forma carinhosa de ser, essa forma de uma família de irmãos verdadeiros, e não de cobradores uns para os outros. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Fica aqui a minha sincera homenagem, se é que eu posso chamar assim, com muito carinho, porque acompanho desde o início a formação dessa casa. Quero parabenizar a todos e mantenho essa casa como uma escola do Espírito Eterno. O estudo é importante. A dedicação ao estudo, à instrução, aos livros. Não nos iludemos. Nós precisamos de informações que transformam, que mostram para a gente os equívocos que a gente está cometendo, sem ideia de sofrimento. Caiu, levanta. Prossiga. Caiu de novo, levanta de novo. Prossiga. Ninguém está buscando santidade. Ninguém vai virar santo. O que nós queremos é nos melhorarmos a cada dia. Hoje, um pouco mais do que antes, ontem. E amanhã, um pouco mais do que hoje.
Que Deus abençoe esta casa, que os espíritos superiores aqui presentes abençoem toda essa casa e que a gente possa comemorar cada ano no sentido da evolução. E a medida exata da nossa evolução estará na razão direta das transformações morais que cada um de nós fizer. Como é que nós vamos reconhecer essa casa espírita como adequada, escola do espírito adequada? Quando seus frequentadores, aqueles que aqui estudam, demonstrarem o esforço para domar suas más tendências, as suas más inclinações, a sua transformação moral. Que Deus abençoe a cada um nesse exercício individual, porque não existe reforma íntima coletiva. É cada um que decide, é cada um que faz pelo seu livre-arbítrio. Que Deus abençoe a cada um e que a gente possa estar sempre juntos, unidos, fortalecendo a nossa casa de estudo, nossa escola do Espírito, dando o nosso melhor, dando aquilo que a gente pode dar para que todos possam usufruir. E a fraternidade não é competir com as outras religiões, porque todas as religiões estão cumprindo suas missões e que Deus abençoe a todas. Mas aqui nos mantermos fiéis a Jesus e a Kardec. Que assim seja. Muita paz para todos.